Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar sobre uma série que eu assisti recentemente no Netflix, que é La Casa de Papel. Eu conheci essa série, na verdade, no Em Alta / Recomendados do Netflix. Só que vendo a capa, eu não curti muito. E eu confesso que eu não cheguei a ler a sinopse. Sendo que eu vi muitos comentários na internet falando bem dessa série. Daí eu fiquei curiosa, fui ler alguns comentários de um aplicativo que eu tenho de série no celular, onde eu vou marcando todos os episódios de séries que eu já assisti. E eu vi muita gente elogiando, então eu fui assistir, né? Gente, em uma semana eu terminei a primeira temporada, que no caso são 13 episódios. Na verdade, essa série é da Espanha, lá é tipo uma novela, assim, pelo que eu entendi, e o Netflix cortou os capítulos em episódios aqui pra gente. Então, o que acontece? Em abril, se eu não me engano, vai ser lançada a segunda temporada, que é a continuação da primeira temporada, uma coisa assim, é uma loucura, mas enfim. E abril vai estar aí pra gente assistir. No que consiste essa série? Tem um grupo de pessoas onde cada um tem a sua qualidade. E elas são requisitadas, digamos assim, para invadir a Casa da Moeda da Espanha, com o objetivo de produzir o próprio dinheiro. Ou seja, o objetivo não era roubar o dinheiro alheio, e sim produzir o próprio. Então, são 9 personagens principais, na verdade 11, mas os 9 são mais entendeu? Mais impactantes. Então vamos lá, personagens. O primeiro que eu quero falar pra vocês é o professor. Mas por que ele se chama professor? Porque ele é o cabeça de tudo, é quem ficou anos planejando esse assalto, a Casa da Moeda, os detalhes. Foi ele quem requisitou os outros 8. E então ele é a pessoa mais inteligente de tudo, assim, de toda a situação. Sendo que ele tem meio que 2 personalidades na série. Como assim? Além dele ser o cabeça, por trás ele faz o papel de uma pessoa normal, onde se você chegasse na rua e passasse por ele, você não diria que ele é o cabeça de um assalto à Casa da Moeda da Espanha. Então, assim, é legal, é muito interessante. Eu vou tentar não dar spoiler pra vocês, mas é quase impossível, gente, porque é algo bem interessante mesmo. O professor, ele estipulou algumas regras para esse grupo de pessoas que ele chamou, requisitou, enfim. Uma delas é que não pode haver morte. Então, assim, além de não poder haver morte e, enfim, machucar as pessoas e tudo mais, ele também não quer que tenha relacionamento entre as pessoas do grupo. E por que eu tô falando isso? Porque vocês vão entender mais pra frente. E ele, pra uma certa pessoa na série, ele sempre fica como vítima, porque ele sempre é o que tá causando desconfiança em uma outra certa pessoa, e ele fica como vítima, e deixa essa pessoa que duvidou dele mal, entendeu? Nesse grupo, ninguém se conhece pelo nome. Como assim, Carol? Como assim que, se eu sou a Mariazinha, você não me conhece como Mariazinha, você me conhece pelo nome que eu decidi. E eles decidiram entre nome de cidade. Então, a primeira cidade que eu vim falar pra vocês é Tóquio. Tóquio é uma mulher, é uma menina, que ela é muito impulsiva e ela tenta demonstrar que ela não sofre por nada, que ela nada abala a vida dela, sendo que ela fica um pouco assim de vez em quando, entendeu? E o fato dela ser impulsiva, às vezes abre brecha para que o plano dê errado. Por quê? Ela quebrou também uma das regras que era do relacionamento, que não podia ter relacionamento com ninguém. E ela se relacionou com o Rio. E quem é Rio? É um outro participante dessa equipe, só que assim, ele é um pouquinho maturo. E a qualidade dele é o quê? Que ele é o gênio da informática, ele é hacker, ele faz tudo isso. E assim, ele é um pouco imaturo. Por que eu digo isso? Porque algumas vezes ele se deixa levar pela relação dele com a Tóquio e deixa de lado o plano principal, que no caso é o banco, né, lá a Casa da Moeda. E como ele deixa afetar isso? Às vezes a Tóquio chega, em vez de ele ficar de olho em uma pessoa, em um refém, ele dá um bolezinho e ele acaba sofrendo algumas consequências por conta disso. A terceira pessoa é o Berlim. Ele é o cabeça dentro da casa, ou seja, tudo que o professor quer que as pessoas desse grupo façam, ele liga pra dentro da casa e fala pro Berlim, ó, Berlim, não quero isso, isso e isso, Berlim, o que tá acontecendo? Berlim, não sei o quê.
E por conta disso, talvez, ele se ache muito superior aos outros. E às vezes ele pode até menosprezar algumas pessoas, não sei se pelo poder que ele tem dentro da casa ou pelo jeito dele mesmo. Você assistindo a série, me diga o que você acha. Bom, ele tem uma doença, sendo que ninguém sabe disso, mas lá pro meio, pro final da série, da primeira temporada, vocês vão saber, enfim. E ele, de vez em quando, ele é um pouco violento, porque talvez seja um pavio curto ou porque as pessoas fazem besteira e ele não suporta besteira porque a pessoa tá lá, não pode errar, porque eles ficaram meses presos estudando esse acontecimento. Então, assim, tem que todo mundo ter foco e ele tem um pavio um pouco curto para erros. Outra pessoa que temos no grupo é Moscou. É um senhorzinho bem fofinho, assim, você olhando, sendo que ele já foi preso e tudo mais, e ele trabalhava com minas e ele se dá muito bem com metal. Então ele tá lá, porque se tiver que abrir um cadeado ou abrir alguma coisa, ele faz esse trabalho. E ele é o pai de Denver, que é um rapaz um pouco explosivo, só que ele tem um ponto fraco, que é o quê? A maternidade. Como eu posso falar isso sem dar spoiler? Ele tem esse ponto fraco, não é mesmo? E assim, quando alguém manda ele fazer alguma coisa que seja de ferir alguém, ele fica um pouco receoso, por medo talvez, ou pelo fato dele não querer magoar o pai dele, que é o Moscou. Fica aí no ar, né? Por quê? Porque Moscou não queria que o filho manchasse as mãos dele, sujasse as mãos dele. Então, fica no ar aí o porquê que ele tem um pouco de receio de fazer as coisas que mandam a ele. O Denver, no caso. Nós temos também a Nairobi. Ela é quem falsifica as notas. Ela é expert nessa parte de falsificação do dinheiro. Ela tem um filho, então ela só entrou nesse plano do assalto para poder recuperar o filho dela, porque ela tinha sido presa e tal e perdeu a guarda do filho. Então ela entra nesse plano para poder recuperar o filho. E pra mim, ela é uma das pessoas mais centradas no plano, porque ela não se deixa assim abalar com as coisas e ela tenta sempre manter o foco e fazer as coisas certas para que o plano dê certo não só para ela, mas para todo mundo. Ojo e Helsinki, é meio complicado falar esse nome, né? Helsinki. Eles são irmãos e eles são meio ogros, assim, meio brutos, sabe? Eles participaram da guerra e eles não falam muito, eles não dialogam muito. Só quando, sei lá, alguém fala alguma coisa com eles, mas mesmo assim é tipo... sabe? Eles não falam muito. E os outros dois personagens que eu não considero como principais, mas eles são principais, é a Raquel, que é a policial que tá na negociação, né, com essa galera toda que tá dentro da casa, e o Angel, que é o sub dela. Como é que fala, gente? É perito? Não. Ai, não sei, mas enfim, esses dois, eles são, pra mim, personagens meio principais. Por quê, gente? Porque lembra que no começo eu falei que o professor fica como vítima? Então, porque esse cara que trabalha com a Raquel, ele duvidou muito do professor, e aí acabou que a Raquel duvidou da integridade dele também. E pra ela, ele ficou como vítima da situação. Bobinha, mal sabia ela que ele é a cabeça de tudo, né? Então, assim, essa história toda é narrada pela Tóquio, que foi a segunda personagem que eu falei pra vocês. E como eu falei, o objetivo da série em si é eles conseguirem produzir o próprio dinheiro deles, e os reféns que estão lá dentro com eles são 67 pessoas, se eu não me engano, e eles dão comida, eles dão água, eles dão tudo, mas enfim, eu não vou dar spoiler do que acontece com alguns desses reféns. Porém, eles estão lá e eles acabam ajudando, porque eles trabalham pros assaltantes, né? E o que eu achei dessa série, gente? Eu achei muito interessante. Como assim, Carol? Você acha o assalto interessante? Não digo isso, mas eu digo a produção, sabe? O fato deles terem planejado, porque assim, a série, ela se passa no seguinte: a situação atual e o flashback que chama? Ai, não me lembro. E o pedacinho da época que eles estavam planejando. Então, de vez em quando fica assim, sabe? E eu gosto gosto um pouco dessa coisa, só que assim, não fica só nisso toda hora. Fica uma história rolando e aí de vez em quando vai lá e relembra. Então, assim, eu gostei muito dessa parte, gostei muito da produção como um todo. E eu tô bem ansiosa pro restante, porque na melhor parte dos episódios, acaba, gente. Acaba o episódio. E eu fico assim, ó, chocadíssima. Quando acabou o 13º episódio da primeira temporada, eu fiquei sofrida.
sofrida eu fiquei. Tô aqui esperando a segunda temporada até mês que vem, não é mesmo? Bastante tempo, né? Mas enfim. Então assistam, me digam o que vocês acharam aí nos comentários e vamos esperar a segunda temporada, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, um beijo e até a próxima. Tchau!